Salve família, bom dia, como vocês estão? Bem, vamos falar hoje sobre a descida básica. Deixa eu chamar a galera aqui, deixa eu mandar essa. Falta só um aqui para enviar. Pera aí. Pronto. Tá todo mundo bem aí? Hoje é um dia bom demais. Acabei de chegar, estava fazendo uma caminhada. Eduardo Lima, sou de Banabuiú, treino com mestrando pequeno. Ô Eduardo, grande, mestrando pequeno. Olha o Mineirinho aí, de Brasília, Casquinha de Goiás, a galera da Massapê aí. Quem mais tá aí? Bora aí. Fequati. Saulo Siqueira. Cachorro Louco. Formando Banim. Guarapuava. Rapaz de Paraná. Faz tempo que eu não vou pro Paraná, hein? Faz muito tempo. Olha o Boa Gente da Espanha. A galera aí. A galera tá chegando. Saulo de Recife, Pernambuco. Esse ano eu vou para Pernambuco. Esse ano eu vou para Pernambuco. Eu amei Pernambuco. Um dos lugares mais bonitos. Eu amei Recife. Aliás, eu gostei mais de Olinda, né? Eu gosto muito de cidade histórica. Galera, é o seguinte, a live de hoje, a aula de hoje vai ser sobre a descida básica. Qual a importância de fazer a descida básica da maneira correta, de executar a descida básica da maneira correta, para não sentir dor no joelho, para não machucar o joelho, para não machucar o quadril, para não sentir dor na coluna, para não machucar a coluna, principalmente a região lombar, que geralmente dói muito quando executa a descida básica errada. E também a gente vai falar um pouquinho das funcionalidades da descida básica. Quais são as funcionalidades? Ela é uma esquiva? Ela serve como esquiva? Qual é o elemento, o que é a descida básica? Ela é simplesmente um elemento da capoeira? Mas qual é a funcionalidade dela? Ela serve para quê? Quais são os momentos que eu mais vou utilizar? Ok? Então nós vamos falar hoje da descida básica. Eu considero um dos elementos mais importantes da capoeira contemporânea. Se a gente for analisar a evolução da descida básica, tem um vídeo muito legal, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Tem um vídeo muito legal, um vídeo muito famoso do mestre João Grande e do João Pequeno. Ele é filmado do alto e os dois estão jogando uma capoeira linda, linda. E observa que um deles faz a descida básica de mão trocada várias vezes. Esse jogo ele é muito antigo. Se eu não me engano, ele é da década de 60, gente. É um jogo maravilhoso, é um jogo muito famoso. Tá os dois bem magrinhos, novinhos, né? Jogando uma Angola linda e um deles faz muito a descida básica. Depois eu vou pegar esse vídeo novamente e vou postar ele aqui depois dessa aula que eu vou dar para vocês. Então vamos falar sobre descida básica. Qual é a importância? Qual é a verdadeira funcionalidade da descida básica? O porquê que esse elemento hoje ele é tão utilizado na capoeira? E não é só na capoeira moderna, na capoeira contemporânea. A gente vê angoleiros utilizando a descida básica. A Angola também evoluiu muito. A Angola hoje é uma capoeira, é um jogo que se modernizou. Então muitas vezes as pessoas falam da capoeira contemporânea, mas as pessoas não entendem que a capoeira hoje ela se modernizou, ela evoluiu. Vocês podem verificar os angoleiros, eles não jogam mais da mesma forma com que jogavam há 20, há 30 anos atrás, né? Começaram a vir elementos, a vir estudos da capoeira, que começou a evoluir, estudos sobre o corpo humano para trazer benefícios para a capoeira, que a capoeira começou a evoluir. E ela não perdeu as suas características, ela simplesmente evoluiu, como tudo evoluiu, né? E não é diferente. Olha lá, tem uma
Vocês vão poder fazer várias perguntas, tá? Daqui a pouco eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Agora eu vou sentar a madeira na aula, a galera entrando. Brenin, para o senhor a capoeira Angola é melhor do que a capoeira regional da Bahia? Eu adoro esse mestre, obrigado. Jane Sora, Beleza Estúdio, Tony Capoeira. Brenin, depois eu vou responder essa pergunta, tá ok? Agora eu vou mandar bala na aula, vou soltar conteúdo para vocês e depois eu vou responder. Tony Capoeiras, professora Folha. Então vamos lá. Vou começar a aula, tá? Pega papel e caneta. Para anotar tudo para vocês não perderem nada. Essa aula é muito importante, gente. E eu vou mostrar, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês também na prática. Eu vou mostrar as posições que mais machucam ao realizar a descida básica. Eu vou falar na aula de hoje os segredos da descida básica. Qual a importância? O porquê se você fizer a descida básica errada, prejudica, machuca o seu joelho, machuca a sua coluna, dói o seu quadril. A execução da descida básica. Para que serve? Quais são as funcionalidades da descida básica? Então pega papel e caneta, anota tudo aí para você não perder nenhum detalhe dessa aula, ok? Ponto importante. Quando que eu descobri as funcionalidades da descida básica? Como que eu descobri tudo isso? Como que eu sei de tudo isso? Eu dava aula em uma das maiores academias do estado de São Paulo, Academia Nível A. Eu tinha uma aluna que ela tinha sobrepeso. O nome dela era Cibele. É Cibele. Tá? Essa aluna ela tinha sobrepeso. E eu estava dando aula para ela. E qual é a parada? Quando eu estava ensinando a descida básica, ela reclamava, ela sempre reclamou de dor. Mestre, eu não consigo fazer a descida básica porque dói o meu joelho. Mestre, eu não consigo fazer a descida básica porque o meu braço não alcança no chão. E aí dói o meu joelho. E ali começou a me despertar algumas curiosidades. Pô, peraí, tá doendo o joelho da minha aluna. Por que tá doendo o joelho dela? Por que ela sente dor ao fazer a descida básica? Foi quando eu comecei a escrever a descida básica, cada parte da descida básica, e a desmembrar cada parte. Fui estudar mesmo cada parte que a gente utiliza do corpo para realizar esse movimento. Eu desenhava, eu tenho vários cadernos aqui, gente, de estudos da capoeira contemporânea. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então o que eu fazia? Eu desenhava a descida básica, como eu sou professor de educação física, o que eu fiz? Eu desenhava a descida básica, a pessoa fazendo a descida básica, logo com uns garranchos, né? E aí eu ia estudar cada parte, cada movimento que ela fazia. Qual que era a parte, qual que era o grupo muscular que ela utilizava. E ali é onde eu comecei a entender a funcionalidade. E qual é a parada? Eu comecei a entender que a execução do movimento prejudicava, quando ela era executada de maneira errada, prejudicava o quadril, prejudicava a coluna e o joelho. Principalmente a região lateral do corpo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Sobrecarrega muito o menisco lateral, o menisco da parte de fora do joelho. Eu vou mostrar para vocês também na prática aqui, para vocês entenderem um pouco melhor isso. Então, quando a Cibele reclamava muito, mas Feijão, eu não consigo, naquela época eu era professora ainda, ela falava, professor Feijão, a descida básica dói o meu corpo, dói o meu joelho, eu não consigo fazer. E aí eu não deixava ela fazer a descida básica, eu passava mais a esquiva de frente, que aí o ângulo era menor, ela não precisava ir até o solo. Então a esquiva de frente eu utilizava como um educativo, para fortalecer e para melhorar as esquivas dela. Qual é a parada? Foi aí que eu descobri a funcionalidade, a parte funcional da descida básica. O porquê que machucava o corpo da Cibele, o porquê que doía o corpo dela. Porque o corpo dela ainda não estava preparado para fazer esse movimento. E eu comecei a estudar isso em outros alunos meus, em alunos mais novos. Eu tinha alunos muito talentosos. Eu tinha o Negão, eu tinha o Xande, eu tinha a Ratinha, eu tinha o Sagate. Esses alunos, eles eram muito talentosos, então era fácil de executar o estudo neles, né? Porque eles eram magrinhos, eram muito ágeis,
e eu conseguia desenvolver estudos conforme eu via eles treinando, conforme eu via eles executando os movimentos. Então o que eu fazia? Eu pegava a Cibele, desenhava ela fazendo o golpe e aí desmembrava cada movimento, cada parte do corpo que ela tinha que executar, cada movimento do corpo que ela tinha que funcionar para ela fazer a descida básica. Eu pegava esses outros alunos e fazia a mesma coisa. Então, o que é a parada? Ali onde eu identifiquei. Olha só, vou mostrar para vocês aqui na prática. Descida básica. Presta atenção aqui. E aí eu vou voltar com a história da Cibele. Ó, presta atenção aqui. Descida básica. Eu vou fazer de frente, eu vou fazer de costas e eu vou fazer de lado e eu vou voltar aqui para eu continuar explicando para vocês, tá bom? Porque se eu ficar só falando, vocês não vão conseguir entender o ponto que eu estou querendo chegar da parte biomecânica do movimento. Eu não vou entrar em termos técnicos, eu vou falar sempre na nossa linguagem, na linguagem da capoeira, que é o mais importante para nós. Tudo bem? Então não vou utilizar termos técnicos, ficar utilizando nome técnico de músculo, porque não faz sentido isso para nós capoeiristas aqui, não precisa. Tudo bem? Se eu estivesse aqui dando aula para professores de educação física, eu poderia utilizar esses termos técnicos, mas não é o caso. Não é o caso. Eu estou dando aula para capoeirista, então não preciso utilizar termos técnicos aqui na nossa aula, fechou? Então vamos lá, descida básica. Então olha o que acontecia com a Cibele. Olha só o que acontecia com ela. Ela está com sobrepeso. Então ela estava com muito sobrepeso no quadril e na barriga. Ela não conseguia colocar a mão no chão, porque a barriga dela estava muito grande, ela não conseguia levar até a mão no chão. O que acontecia com ela? Como ela não conseguia levar a mão no chão, olha o que ela fazia. Vou mostrar de frente para vocês. Ó. Ela está com a barriga grande, ela não consegue levar a mão no chão. Então o que ela fazia? Ela jogava a mão para o lado. Olha só, ela jogava a mão para o lado e sobrecarregava essa parte externa aqui do joelho. Então vou mostrar para vocês. Ó, quando ela coloca a mão muito para o lado, ela joga todo o peso em cima do menisco, dessa parte lateral do nosso corpo, do quadril e do joelho. Olha o que acontecia com a Cibele. Tá dando para me ver aí? Eu vou abaixar e levantar várias vezes a câmera para vocês entenderem. Então, quando ela sobrecarregava essa parte lateral da perna, ela sobrecarrega o menisco. O menisco são amortecedores que nós temos do nosso joelho, tá? Nós temos os ligamentos e nós temos os meniscos. Então, o menisco é um amortecedor que nós temos. Ele funciona como amortecedores. Então, forçava muito o menisco lateral dela. Os meniscos laterais, o menisco lateral. O que acontecia? Ela sentia muita dor, porque ela jogava o peso todo para fora, todo para o lado, todo na parte lateral do corpo. E aí doía o joelho e doía o quadril, por causa da sobrecarga. Vou mostrar para vocês novamente na prática aqui. Olha o que acontecia com a minha aluna Cibele. O porquê que ela sentia dor na hora de executar a descida básica. E pode ser que isso aconteça com você ou com seus alunos. Então presta atenção, vou mostrar novamente para vocês. Ela tinha sobrepeso na época. Tá? Ela tinha sobrepeso, ela reclamava de dores no joelho quando ela ia fazer a descida básica. Olha só, a Cibele, imagina a Cibele aqui comigo. Imagina a Cibele, ela está com a barriga muito grande e com um quadril muito grande. Ó, ela vai fazer a descida básica. Ela não consegue fazer a descida básica porque a barriga dela está muito grande. E o que ela vai fazer? Ela vai usar uma compensação. Ó, ela vai abaixar o tronco e ainda vai jogar a mão para fora, para a lateral do corpo. Vocês entenderam? Ela começa a usar compensações. Quando ela começa a utilizar essas compensações, começa a machucar o corpo, porque o corpo dela não está preparado. Então foi aí onde eu comecei a identificar que não adiantava eu simplesmente querer passar aquilo que eu treinava. Não é assim que funciona. Eu tenho que passar o que vai fazer com que o meu aluno aprenda a capoeira, mas não só com que ele aprenda, mas que ele aprenda e ele tenha qualidade de vida. Porque se o aluno sente dor, ele vai sair da capoeira, ele vai achar que a capoeira não é para ele. Ele vai achar que a capoeira machuca ele. Então, voltando lá. Então, não é a capoeira que machuca, é treinar e ensinar errado é que machuca. Então, o que eu fazia com a Cibele? Eu não passava mais a descida básica para ela. Eu passava a esquiva de frente. Por quê? Até ela perder peso,
até ela diminuir a circunferência da barriga para que ela pudesse levar a mão até o chão, sem precisar forçar a parte lateral do corpo, que aí machuca o joelho e machuca o quadril dela. Então o que eu fazia? Olha só, vou dar esse educativo que vocês podem utilizar nos alunos de vocês também. Então o que eu fazia? Ao invés da descida básica, ela andava na esquiva de frente, ó, num ponto médio para alto. Não precisa dela abaixar 90 graus e flexionar os joelhos 90 graus, dessa maneira aqui, ó. No lugar da descida básica, eu coloquei a esquiva de frente. Por que eu coloquei a esquiva de frente? Porque a esquiva de frente vai fortalecer todos os membros inferiores dela e vai fortalecer também o core, a região do abdômen, da barriga. Ela vai começar a se sentir mais forte, o corpo dela vai fortalecer e o que vai acontecer? Ela vai parar de usar essa compensação e isso vai fazer com que ela diminua, vai fazer com que ela se sinta melhor ao treinar capoeira. Então eu trouxe aqui a Cibele, gente, que é um caso único, um caso específico de uma aluna minha, que ela tinha na época sobrepeso e ela sentia dor ao fazer descida básica, né? Então, se ela sente dor, alguma coisa errada tem. E não é só errado nela, tá errado em quem está ensinando. Então eu, quando eu estou ensinando, eu já analiso. Se eu pego um idoso, então a gente vamos vir agora para um caso de um idoso. Eu tenho um aluno que é idoso. Você tem um aluno aí que é um idoso na sua sala de aula, certo? Um idoso, ok? Se esse idoso, ele não pode flexionar o joelho 90 graus. Se você passar a descida básica para ele, o que vai acontecer? Ele vai sentir dor. Ele não vai mais fazer sua aula, ele vai desistir, porque ele vai achar que a capoeira machuca ele. O que você precisa fazer? Você precisa desenvolver estudo sobre o que o idoso pode fazer. Ele tem uma patologia, ele não pode flexionar o joelho 90 graus. E aí eu tenho que parar, opa, se ele não pode flexionar o joelho 90 graus, eu não posso passar descida básica, eu não posso passar cocorinho nesse momento, até eu fortalecer o corpo dele e depois que eu for que o corpo dele tiver mais forte, tiver mais flexível, mais alongado, eu posso vir a passar outros movimentos, que é o mesmo caso da Cibele. Então o que eu fiz com ela? Foi aí onde eu comecei a desmembrar todos os estudos que eu tenho. Vocês sacaram qual é a parada? Qual a importância de evolução, de estudo, que não é besteira? Eu estou falando no caso de uma aluna, isso pode acontecer com você. Então a descida básica é um movimento extremamente importante, mas se for executado na maneira errada, eu gero sérios danos no meu aluno. Se você treinar a descida básica errado, isso vai machucar o seu quadril, vai machucar o seu joelho e você vai achar que a capoeira te machuca. Na verdade, não é a capoeira que te machuca, é treinar errado que machuca o corpo das pessoas. Sacou qual é a parada? Então eu trouxe a Cibele, eu trouxe uma pessoa mais idosa e também a gente pode trazer qualquer caso. Qualquer outro caso a gente pode fazer uma analogia e colocar aqui para vocês. Isso a gente está falando só da descida básica. Gente, só da descida básica. Ok, mestre Feijão. E qual que é a maneira correta de fazer a descida básica? Vou mostrar para vocês. Lembre-se, eu não vou falar de termos técnicos, eu vou falar na nossa linguagem. Qual que é a maneira correta, mestre Feijão, de eu ensinar a descida básica para o meu aluno, para ele não sentir dor ou para ele não se machucar? Lembrando que, se o seu aluno está com sobrepeso, primeiro ponto importante, tem que analisar se ele consegue levar a mão até o chão. Porque se a região abdominal dele, a barriga dele está muito grande, se a barriga dele está muito grande, esquece, ele não vai conseguir fazer a descida básica. Você vai insistir numa coisa que ele não vai conseguir fazer, ele vai desanimar, ele vai achar que a capoeira não é para ele. Então o que você precisa fazer? Vai passar outro movimento, não pode passar a descida básica. Ponto muito importante. Então vamos supor que o seu aluno não tenha sobrepeso, que ele não está com sobrepeso, ele não está gordo. Qual é a forma correta de você ensinar a descida básica para ele? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então presta atenção. Ó, vou tirar meu banquinho, vou mostrar de frente, de lado e de costas, ok? Depois eu volto para vocês. Então, de frente. Vamos supor que o aluno está na cadeira, ok? Vamos falar na paralela, ok? O aluno está na paralela, tá? Descida básica.
eu levo a mão que eu levo no chão é a mão que vai ficar ao lado da perna da frente. Ok? Então a perna de trás se desloca e a mão que vai no chão, ela fica ao lado do pé. Bem ao lado do pé. Isso é muito importante. Não pode jogar a mão para longe do pé. Quanto mais para longe do pé jogar a mão, mais vai machucar o joelho. Mais vai doer o joelho. Mais vai doer o quadril. Mais vai doer a coluna. Então a mão aqui, olha a minha mão, ao lado do pé. Ó. Ao lado do pé. Ao lado. Ela não pode estar aqui. Não. Ó, já começa a descompensar. Vai machucar o ombro, vai machucar o joelho. Vai machucar o quadril. Então a mão ao lado do pé. Seguir a anatomia do corpo. A mão ao lado do pé. Quanto mais alinhado ao ombro, melhor. Então se você joga para cá, desalinhou. Já saiu fora. Vai sentir dor. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Fala aí pra mim. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão conseguindo me ouvir? Escreve aí. Sim ou não? Sim. Beleza, a galera tá conseguindo entender. Então, a mão tem que ficar ao lado do pé, gente. Não pode jogar a mão pro lado que vai machucar o seu ombro. Então, o ombro tem que ficar alinhado, ó, com o seu quadril. Ao lado do seu pé. Não pode ficar aberto aqui, ó. Se jogar a mão para fora, vai começar a machucar. Ah, a galera tá me escutando bem. Beleza? Eu sei que tem um cachorrinho latindo aqui, mas não atrapalha a aula não. Deixa o cachorrinho latir lá. É o cachorrinho do vizinho, ele é muito bonitinho, tá bom? Então vamos lá. Se não escutou, vocês me falam que eu venho aqui e repito novamente. A mão ao lado do pé. Mais uma vez. Mão ao lado do pé. Só a mão da frente. Esse é o ponto mais importante. Agora, olha a perna de trás. Calculem 2 dedos do chão, o joelho da perna de trás. Vou fazer virado de lado para vocês verem o meu joelho. Perna de trás. 2 dedos do chão apenas. Essa perna. 2 dedos, flexionado. Ok? Então a perna de trás, o joelho tem que estar flexionado. Não pode estar assim, ó, esticado está errado. Se tiver esticado, a descida básica está errada. Vai doer o quadril e vai machucar o joelho. Olha só, não pode fazer isso. Entenderam? Gente, fala aí, ó. Entendi. Ok, mestre, entendi. E escreve, o joelho, 2 dedos do chão. Se a perna de trás estiver estendida, vai machucar o seu quadril, vai machucar o seu joelho. De novo, presta atenção. Errado. Perna esticada. Correto. Joelho, 2 dedos do chão. 2 dedinhos só. Olha lá, a galera tá entendendo, muito bem. Então, ficou fácil isso daí? Então, já falei da mão, que vai à frente, a importância dela estar bem colocada, e já falei do joelho de trás. Beleza? Perfeito? Ok, a galera tá entendendo bem aí. Agora, vamos falar do braço, ó, o peito, o mais próximo da coxa possível. Peito. O mais próximo da coxa. Cola na coxa. Agora eu vou te trazer um ponto muito importante. Lembra que eu falei da minha aluna Cibele, que ela tem sobrepeso? Se você tiver as mulheres, toma cuidado, gente, quando você for ensinar para as mulheres. Se a mulher ela tem um seio muito grande, ela vai ter dificuldade de fazer a descida básica, tá? Muito cuidado com isso. Então, às vezes você quer que a aluna faça de maneira perfeita ela não vai conseguir por causa do tamanho dos seios. Olha só como você... Aí vocês vão entender a importância de um método. O que é um estudo? O que é uma metodologia de ensino? É porque eu trago conhecimento onde o aluno não vai se machucar. Eu trago conhecimento científico onde eu vou fazer com que o meu aluno permaneça na capoeira comigo por muitos e muitos anos. Porque ele não vai sentir dor, ele vai se sentir seguro. Então um método não é ficar criando e inventando coisa. Método de ensino, gente, é algo muito sério. É algo muito sério. Então presta atenção agora nessa questão do peito na coxa. Se a aluna tá com se ela tem um seio muito grande, a mão dela não vai chegar no chão.
Muda o que você vai ensinar. Igual eu mudei para a Cibele. A mão dela não chega no chão. Se ela deslocar o braço, vai machucar o joelho. Vai acontecer o que com ela? Ela vai desistir da capoeira. Isso é muito importante. E manda a pergunta. Aluno, ó, o peito tem que estar o mais próximo da coxa possível. Se a aluna tem um seio muito grande, ó, aqui já não chega. A mão dela não vai chegar no chão. O que você vai fazer? Vai ficar persistindo, insistindo em ensinar a descida básica para ela? Não pode, muda. Muda, ela não pode fazer esse movimento. Porque se você fizer, ela for fazer a descida básica, olha só o que ela vai fazer se ela tiver o seio muito grande. Vai fazer isso daqui, ó. Na hora que ela joga para o lado, o que acontece, gente? Machuca o joelho, machuca o quadril, machuca o ombro, machuca a coluna e ela vai achar que a capoeira não é para ela, ela vai desistir. Sacou? Então a maneira correta, peito na coxa, o aluno não consegue, muda o que você vai ensinar para ele. Tira a descida básica do catálogo de treino, sacou? Tira a descida básica do catálogo de ensino, para esse aluno específico. É por isso que quando você tem método, você consegue ensinar qualquer pessoa. Entendeu? Então vamos lá. Descida básica, peito no chão, o peito mais próximo da coxa possível. E agora, o braço que vai na frente. Essa mão que vai na frente é sempre um antebraço. Sempre um antebraço. Concha na mão. Nunca deixar os dedos espalhados. Concha na mão. Ok? Ó, então vamos lá. Mão ao lado do pé, não é fora, longe do pé. Ao lado do pé. Peito na coxa, antebraço oposto. Na altura do queixo, protegendo o rosto. Eu posso olhar para frente. Se o meu oponente estiver aqui, eu posso descer um pouquinho mais e olhar. Se o meu adversário estiver na negativa, ou eu posso olhar o golpe se o meu adversário estiver atacando de cima. Ó. Então eu posso aqui, aqui ou aqui. Tudo depende da onde o que está acontecendo dentro do jogo. Então não é simplesmente fazer um movimento para transitar no chão. Fiz a descida básica esquivando numa meia-lua de compasso. Tem que ter um porquê, gente. Tudo tem um porquê. O porquê que eu vou fazer, o porquê que a descida básica tem que ser feita da maneira correta. Olha só, mais um ponto importante. Deu para entender até aqui? Agora mais um ponto importante. Vou voltar lá. Meu aluno está com sobrepeso. Minha aluna tem um seio muito grande, ela não consegue fazer a descida básica. Se ele fizer errado, olha só o que acontece. Ela recebeu uma meia-lua de compasso e esquivou-se fazendo a descida básica. Ela fez a descida básica para esquivar, só que ela precisa agora contra-atacar. Se ela tiver fazendo a descida básica da maneira errada, sabe o que vai acontecer? Ela não consegue contra-atacar. Olha só. Tomei a meia-lua, descida básica. Quero atacar. Posso atacar de um monte de golpe, ó. Golpe de linha. Tem golpe de linha. Rodado. Tem golpe rodado. Então, tem várias maneiras de você contra-atacar, se tiver feita da maneira correta. Agora imagina a pessoa descendo, fazendo esse movimento da maneira errada. Como que ela vai atacar? Ó, ela tá aqui, ó. Com a mão aqui. Ela já vai subir errado para atacar. Não tem força, não tem velocidade, por causa da questão da compensação muscular, o corpo não consegue sustentar e aí começa a machucar ainda mais o corpo. Então essa questão de fazer um movimento da maneira correta, isso não é frescura, isso é evolução. Tudo evoluiu. Todas as artes marciais evoluíram, a capoeira não é diferente. Aí muita gente fala, mas tem que manter a tradição. Manter a tradição é uma coisa, gente. Evoluir é outra. Você pode evoluir e você pode continuar mantendo a tradição. Jogando Angola, jogando Benguela, jogando São Bento Grande. Não tem problema nenhum. São Bento Grande de Angola, São Bento Pequeno, você pode evoluir. Mantém as tradições. Quais são as tradições? Tradição é uma coisa. Fazer coisa errada é outra parada, gente. É outra coisa. Fazer coisas que machucam o corpo é outra parada. Não tem nada a ver com tradição. Sacou? A tradição não muda. A tradição não evolui. A tradição é tradição. O que muda é a evolução normal. Olha lá, ó. Então vamos lá.
Vocês sacaram, vocês entenderam a importância da descida básica? Então, ó, prepara as perguntas que eu vou responder todas as perguntas de vocês. Olha lá, dores lombares. Segura essa pergunta aí que eu vou voltar nela. Então vamos lá, vou voltar novamente. Vou fazer a descida básica de frente, de lado e de costas para vocês verem a funcionalidade, como que tá o meu corpo. Então vamos lá, passo a passo novamente. Quem chegou agora perdeu o início, vai ter que voltar lá na live novamente, lá no início dela, quando eu finalizar. Então o primeiro ponto mais importante, estou na ginga. Vou executar a descida básica. A mão ao lado do pé, não pode ser fora, ao lado. Ao lado do pé da frente. O joelho de trás, 2 dedos longe do chão. Braço da frente, antebraço na frente do rosto, defendendo o rosto. Concha, se quiser jogar lá próximo da orelha pode. Encaixa o queixo no antebraço, na dobra do cotovelo, ó. Encaixa, para proteger o rosto. Cabeça ficou aqui, ó, tá desprotegida. O golpe entra. Então a cabeça o mais protegida possível. Cabeça de tartaruga, escondida. Ok? Se o meu oponente está na minha frente no chão, eu posso virar o braço um pouquinho, ó. Utilizando a anatomia do meu corpo. Não precisa descer o braço, não. Só virar aqui, ó. Já acompanha ele lá. Porque se o pontapé vier, eu subo o braço novamente. Tudo bem? Deu para entender? Eu vou fazer de lado agora. Olha o meu joelho de trás. Dá para ver aí, ó? Ó. Não pode esticar. Não pode, tá errado. 2 dedos do chão. Vou fazer pro outro lado. Olha o joelho de trás, ó. Olha o peito na coxa. Ó. Outro detalhe, os dedos da mão não pode estar assim. Mão completamente plantada ao chão. Por quê? A mão tem que estar completamente aberta e plantada ao chão. Aumenta a amplitude do equilíbrio. Aliás, aumenta a amplitude. Se aumenta a amplitude, aumenta o equilíbrio. Simples assim. Certo? Então, se você coloca os dedos aqui, ó, você corre o risco de quebrar dedos. Ó, aqui, ó. Vou fazer de lado, fica melhor para vocês verem, ó. Quebra o dedo. Tomou uma tesoura, tomou uma rasteira, quebra o dedo. Aqui não. Ok? Então é aqui. É a mesma coisa de gingar com os dedos assim. Tomar um golpe aqui vai vazar, vai quebrar. Gente, vocês estão entendendo que eu estou falando de um elemento que é a descida básica, um elemento que é a descida básica, e eu estou falando de um elemento. Qual a importância de ensinar da maneira correta? O porquê que tem que ser feito da maneira correta para não machucar o corpo do aluno, para não prejudicar o meu aluno na hora que ele estiver treinando. Vocês sacaram qual é a parada da importância de fazer as coisas, de saber as coisas certas, de sair do mundo empírico? Ah, como que faz a descida básica? Ah, põe a perna para trás e defende o rosto. Não é isso, gente. Isso é empírico. Isso não funciona mais. Isso machuca o corpo do aluno. Isso faz com que centenas, milhares de pessoas desistam da capoeira. Se ensinar as coisas de qualquer jeito, sem ter um porquê, sem ter um embasamento por trás. Mas, Feijão, então as pessoas precisam ir para a faculdade fazer educação física para ensinar capoeira? Se quiser, sim. Se não quiser, não precisa. Porque tudo que eu já ensinei aqui, só o que eu ensinei aqui da descida básica, qualquer mestre de capoeira já atualiza muita coisa no seu trabalho. Qualquer professor de capoeira já atualiza muita coisa no seu trabalho. Por quê? Ele não vai ensinar mais coisas empíricas. O aluno vai perguntar para ele e fala assim, não, a descida básica é assim. Assim, assim. Por que que aí vai pergunta pro mestre, por que a mão tem que estar do lado do pé? Ele já sabe, vai responder. Porque se você colocar muito para fora, vai machucar o seu joelho. Ah, mestre, por que eu tô com sobrepeso e eu não posso fazer a descida básica? Aí o mestre vai falar para ela, porque a descida básica é um movimento de alta amplitude. O que você vai precisar? Flexionar 90 graus os seus 2 joelhos. Você não vai conseguir, porque você não tem força ainda, o seu corpo não está preparado para isso vai te machucar. O mestre ele tem embasamento, ele precisa ir na faculdade, não. O mestre Feijão aqui já é a faculdade dele, já está dando uma aula de pós-graduação para ele. Então ele não vai precisar ir, é só ele se atualizar. Então o que o mestre precisa fazer? Se atualizar,
Muitos mestres não conseguem ter esse conhecimento porque estava distante. Eu estou trazendo todo o meu conhecimento para ajudar as pessoas que dão aula de capoeira, para tirar várias pessoas do mundo empírico, pessoas que estão desanimadas, com vontade de desistir da capoeira, né? Precisam se atualizar, precisam atualizar o seu conteúdo, mas não tem como, não tem aonde. Às vezes elas têm que sair do seu estado, sair da sua região, e isso fica ruim. Então, voltando aqui para a descida básica, voltando aqui para a nossa aula, presta atenção aqui comigo. Vou sentar aqui para a gente continuar. Presta atenção. Tá dando para ouvir aí? Agora eu vou responder as perguntas de vocês. Gente, imagina só. Ó, presta atenção aqui comigo. Eu falei sobre a descida básica. Agora, vou falar sobre as funcionalidades. Para que serve a descida básica? Tem algumas regiões que chama de esquiva básica. Ela serve como uma esquiva? Sim, serve como uma esquiva. Ela é muito importante como defesa? É muito importante como defesa. A pessoa atacou de meia lua de compasso, a descida básica ela funciona bem para se defender da meia lua de compasso. Funciona muito bem, então ela funciona como uma esquiva. Tá? Então, ela serve também para você melhorar o volume de jogo no chão, para você transitar. Ela é um elemento base para você transitar pelo chão. Descida básica, troca para negativa, rolê. Descida básica, inverte a negativa. Descida básica, alonga rasteira. Então, ela serve como um elemento importantíssimo para fazer um trabalho de melhora de volume de jogo na parte de chão. Então, vamos lá, funcionalidades. Quais são as funcionalidades? Ela serve como esquiva? Escreve aí, serve ou não serve? Sim, serve como esquiva. Ela serve como elemento para eu transitar e melhorar o meu volume de jogo no chão? Sim, serve. É um dos elementos principais. Existem 3 elementos principais. A descida básica é um dos mais importantes para você melhorar o volume de jogo no chão. Então, ela serve como o que mais? Ela serve como uma base para eu contra-atacar o meu oponente? Sim, da descida básica você pode tirar golpe de giro, você pode tirar golpe de linha, você pode tirar golpe rodado, ok? Você pode tirar desequilibrante, sacou? Você pode passar para as costas do seu oponente, mudar a direção de frente, de costas para o lado. Então ela é um elemento importantíssimo e tem grandes funcionalidades. O que mais? Escreve aí, manda a pergunta. Eu vou responder todas as perguntas de vocês. Ó, a galera escrevendo sim, sim. Vocês estão sacando a aula, vocês estão ligados, antenados na aula. Isso é muito importante. Imagina, ó, eu estou falando da descida básica, de um único elemento, dando aula de um único elemento para vocês. Agora pensa aqui comigo. Além da descida básica, nós temos ó, a esquiva de frente, a esquiva de lado, esquiva diagonal, esquiva alta. Tem muitos elementos. Eu estou falando, dando uma aula de um elemento só, para vocês entenderem a importância de uma metodologia, de saber o que eu estou aprendendo, de saber o que eu estou ensinando, de ter consciência de que o que eu estou ensinando não vai machucar o meu aluno, não vai prejudicar o corpo do meu aluno, ainda vai ajudar ele a ter uma capoeira boa. Porque não adianta eu ficar ensinando coisas que não vai ajudar o meu aluno a evoluir na capoeira. Sacou? Então, abram a mente aí. Agora vocês vão abrir a caixinha de perguntas. Eu vou abrir a caixinha de perguntas. Vocês mandam bala nas perguntas aí, que eu vou responder. Tinha uma pergunta lá atrás que era o seguinte: mestre, eu sinto dor, quer ver? Ó? Sinto dor na coluna lombar. Dores lombares no treino. O que pode ser? Ó, Adenilson. Adenilson, pode ser uma série de fatores. Primeiro, gingando errado é um dos pontos mais críticos que gera mais dores. Eu falei da descida básica. Gingar errado pode machucar sua coluna lombar, principalmente, o joelho, o calcanhar e o quadril. Olha só, 4 pontos que pode machucar se você gingar errado. Imagina a importância de aprender a gingar certo, gente. Sacou? Presta
Pera aí um pouquinho. Me dá um minutinho aí. Já volto. Aguenta aí. Pronto, voltei. Então, pode ser a ginga errada. Eu não sei, eu não posso te falar o que que é, porque eu preciso ver você fazendo o treino. Se eu, olha só, olha, presta atenção aqui, gente. O aluno sente dor na lombar. O professor dele tem obrigação de saber o porquê que ele está com dor na lombar. Ele tem obrigação de saber sim. Ele tem que identificar. Por quê? Pode ser a ginga errada. Ele tem que, você está com dor na lombar porque você está abaixando, o seu queixo está passando do seu joelho da frente. Você está abaixando muito, está sobrecarregando sua coluna lombar. Você está com dor na lombar porque você não está flexionando a perna de trás na hora de gingar. Tá dando impacto. Você está com dor na lombar porque você está chapando o pé atrás na hora que você está gingando. Você está com dor na lombar porque você está levantando a ponta dos dedos do pé quando você está gingando. Pode ser uma série de fatores. O professor, o mestre, a pessoa que dá aula, ela tem obrigação de identificar o porquê que você está sentindo dores lombar no treino. Obrigação. Ele não precisa ser um especialista em educação física, nem ser médico. Mas ele tem a obrigação de saber o porquê que você está com dor na lombar. Porque ele precisa ir para a faculdade? Não. Só ele pegar essa aula que ele já vai entender um monte de coisas. Tá ok? Então vamos lá, vou descer. Apenas um movimento, exatamente. Isso tudo é apenas sobre um movimento, a descida básica. Para pensar na dimensão que existe dentro de uma metodologia de ensino. Então vamos lá. Mestre, bom dia. Fiquei 6 anos parado e voltei a treinar há 1 ano. Estou com 15 quilos acima do peso. Estou sofrendo muito com dores lombares e não estou melhorando, apesar de estar perdendo peso. Então, Adenilson Santos. Primeiro, está com sobrepeso. Sobrepeso. O índice de massa muscular deve estar mais baixo. Índice de massa muscular mais baixo. Musculatura está mais fraca. Então, se treinar errado, vai machucar todo o corpo. Sacou? Tô com sobrepeso. Posso fazer negativa? Nem pensar nesse momento. Tá voltando? Nem pensar. Então, olha só, gente, a importância de saber o que está ensinando. O cara que está com sobrepeso tem uma série de coisas que ele não pode fazer. Não pode. Senão ele vai desanimar. Olha o Adenilson aí, ele está sofrendo com dor. Se ele continuar treinando com dor, ele vai parar, ele vai achar que a capoeira não é para ele. Sacou qual é a parada? E a capoeira é para ele. Só que se ele continuar treinando errado, sentindo dor, treinando errado, ele vai desanimar. Ele vai falar, a capoeira tá me machucando, não dá para mim, isso não é para mim, eu vou fazer outra coisa. Sacou qual é a parada? Por que muita gente perde muito aluno? Por causa de questões empíricas, por falta de conhecimento. Por isso, gente, se você conhece alguém que precisa desse conhecimento, pega esse aviãozinho, manda essa live para ele agora. Tem mestre que precisa de atualização, manda essa live para ele agora. Tem professores que precisam de atualização, pega essa live e manda para ele agora, não tem problema nenhum. Quando você faz isso, você está ajudando mais pessoas. Você está mandando um conhecimento que você adquiriu agora com o mestre Feijão, que eu estou te ajudando e você está ajudando outra pessoa. Quanto mais pessoas vocês ajudarem, mais prosperidade vocês vão ter na vida de vocês. Pega a live e manda para a pessoa, não fica com vergonha não. Tem que ajudar os mestres de capoeira, eu tô aqui para isso, ok? Então, continua perdendo peso e cuidado com o que você está treinando. Cuidado que isso pode arrebentar o seu corpo. Manda mais pergunta aí. Pode mandar mais pergunta que eu tô aqui para responder para vocês. Manda a bala na caixinha de perguntas aqui. Eu vou pegar uma água enquanto vocês escrevem as perguntas aí. Sinto dor no joelho. O que fazer? Dor no joelho. Pode ser executando a negativa errada, ginga errada. Isso tudo prejudica o joelho. Sérias lesões no joelho. Principalmente a ginga e a negativa. Se não fizer... Gente, é a capoeira que machuca o joelho? Não. Não é a capoeira que machuca o joelho. Se você treinar jiu-jitsu errado, você vai se machucar.
Vai machucar o seu ombro, vai machucar o seu joelho, vai machucar a sua coluna. Se você jogar bola de maneira errada, correr de maneira errada, vai machucar o seu joelho, vai machucar a sua coluna, vai machucar todo o seu corpo. Se você treinar capoeira errado, vai machucar o seu joelho, vai machucar a sua coluna, vai machucar tudo. Se você ficar fazendo coisas na capoeira que não tem funcionalidade, que você não sabe o porquê, nem para que você está fazendo isso, vai machucar o seu joelho, vai machucar a sua coluna, vai machucar seu quadril e tudo mais. Não tem jeito. Então não é treinar a capoeira que machuca. Não é a capoeira que machuca o corpo, é treinar de maneira errada. É ensinar de maneira errada. Mestre, tive um estiramento, pode mandar pergunta aí, tive um estiramento na panturrilha há um mês. Há um mês atrás. Qual exercício devo fazer para ajudar a recuperação e fortalecimento? Cezinha, primeira coisa, foi um estiramento mesmo? Como que você sabe que foi um estiramento? Primeiro precisa saber se foi realmente um estiramento, tá ok? Precisa saber, um estiramento, mas qual a gravidade? Como que você sabe isso? Você indo no médico, é o ortopedista que vai te dizer isso. Não dá para você saber só porque, tô com uma dor, tava treinando, Não sabe o que é, gente. Pode ser uma série de fatores. Pode ser, se você teve uma dor na panturrilha, pode ser sobrecarga no quadril. Sabia disso? Uma dor na panturrilha pode ser sobrecarga no seu tornozelo. E não necessariamente pode ser um estiramento. Então o mais importante, Cezinha, é você ir ao médico e falar para ele, eu estava treinando capoeira e eu senti uma dor aqui na minha panturrilha. Aí ele vai fazer um exame e vai identificar se é apenas a questão do estiramento, pode ser falta de mobilidade no tornozelo, pode ser por falta de mobilidade no quadril, ou pode ser simplesmente um estiramento, uma fibra que estourou, né? Então pode ser uma série de fatores. O mais importante é não se automedicar e não se autodiagnosticar. Você não é médico, não tem como saber isso. Vá ao médico primeiro, isso é muito importante. Passei pelo médico, ele disse que teria que ficar 3 meses parado. Olha, essa questão de ficar 3 meses parado, então foi um estiramento de grau grave, foi um grau alto, né? Deve ter estourado muito, nem estirou, na verdade estourou fibra muscular aí, né? Estirar é uma coisa, estourar fibra é outra. Sabe o que você faz? Mete gelo nessa perna, moço. Mete gelo nessa perna. Ele não te deu atestado, não te deu um diagnóstico? Leva o diagnóstico dele até um fisioterapeuta. Tá ok? Não faça exercício, não faça autodiagnóstico, não faça treino sem a ordem médica, senão você vai piorar isso daí, tá ok? Cuidado, muito cuidado. Capoeira é cheio de detalhes, o corpo é cheio de detalhes. Ensinar a capoeira de qualquer jeito prejudica o corpo. Ensinar a capoeira de qualquer jeito danifica o corpo das pessoas, certo? Então, qualquer coisa, eu faço Gil. Cara, eu consigo pegar várias coisas, por quê? Porque eu tenho um conhecimento científico. Mas a pessoa que dá aula, outra pessoa não precisa ter o conhecimento científico, mas ela tem que entender de articulação, né? de mobilidade, de ligamentos. Porque pode machucar uma pessoa. E a capoeira, muitas vezes, mas a capoeira é cultura, a capoeira a gente treinava antes de qualquer jeito debaixo da árvore e agora tem esse monte de frescuraiada. Não é frescuraiada. Não é frescuraiada. Isso não é frescura. Isso é síndrome do já sei tudo. Isso só é a síndrome de pessoas que não querem se atualizar, de que acha que colocou um título de professor, de mestre na cintura e vai sair dando aula de capoeira e vai ter um monte de aluno. Não é assim que funciona, gente. Se a gente não se atualizar, a gente tem sérios problemas. Imagina só, você ir dar aula de capoeira hoje e na sua sala de aula tem um aluno que é fisioterapeuta, tem um aluno que é professor de educação física, tem um aluno que é um médico, um ortopedista. Sacou? Qual é a parada? Você vai precisar utilizar uma linguagem de entendimento, porque você não precisa ser formado em educação física para dar aula de capoeira. Se você fizer isso, perfeito. Mas só com o conhecimento que eu estou te trazendo aqui, você vai ter conhecimento com embasamento técnico, por causa de metodologia, que vai te ajudar a ter segurança na hora de falar. Imagina você vai dar um curso de capoeira
E lá no curso, igual eu já fui dar cursos em vários lugares, e dentro da minha sala de aula, ter professores de educação física, ter médicos, ter fisioterapeutas especialistas em vários pontos, e o cara te fazer uma pergunta técnica e você não conseguir responder. Sacou? Então por isso que é importante você ter método, você saber o que você está falando. Porque qualquer pergunta que a pessoa fizer, eu vou saber responder. Ah, ela vem com termos técnicos. Eu não preciso responder pergunta com termo técnico. Eu estou dando aula de capoeira, mas eu preciso entender sobre movimento. Ah, se você fizer a capoeira e jogar o braço mais... A descida básica e jogar o braço mais para fora, vai estourar o seu joelho, vai estourar o seu quadril. Isso sim é importante. Sacou? Olha lá. Tem muito assim, muita gente com a síndrome do já sei tudo. Acha que o título de mestre, de professor, de instrutor capacita ela para dar aula de capoeira. Aí pega um idoso, machuca o idoso, não sabe dar aula. Aí pega uma pessoa que está com sobrepeso, igual eu trouxe o caso da Cibele, que está com sobrepeso, não sabe dar aula. Pega uma mulher que tem uns seios muito grandes, vai ensinar a descida básica, a mulher não consegue fazer. Aí ele não sabe o que passar, não sabe como se adaptar à pessoa que tem um seio grande, não sabe se adaptar à pessoa que está com sobrepeso, porque ela não tem o conhecimento. Ela vive no mundo empírico, acha que tudo que ela aprendeu de qualquer jeito ela pode sair ensinando. E aí começa a desanimar, ela perde aluno, o trabalho dela não cresce, o trabalho dela não evolui, e ela acha, nossa, pensa que é um mau professor, não é, porque tem a síndrome do já sei tudo, não quer se atualizar, tudo evoluiu, e a capoeira não pode evoluir. Ah, mas vai sair do fundamento. Mentira, isso é mentira, gente. Isso é conversa fiada de quem não quer crescer, de quem não quer aprender. Não muda, fundamento é uma coisa, fundamentos da capoeira é uma coisa, a evolução é outra. Ah, capoeira contemporânea, moderna é frescura. Frescura nada. O fundamento não muda. O que muda é a evolução. Evolução é uma coisa, o fundamento é outra. O toque do berimbau São Bento pequeno é fundamento, não vai mudar. A chamada de Angola é fundamento, não vai mudar. Mas a evolução, a forma de jogar, sim. A forma de trabalhar a cadeira, sim. Por que é importante? Eu abrir a cadeira. Se eu falar só da cadeira, se eu der aula só de cadeira, que você vai falar, meu Deus! Por isso que o meu joelho dói na hora que eu faço a cadeira. Buscar conhecimento é fundamental. Conhecimento é tudo. Quando você para de aprender, você para de crescer. Por que muitos mestres perderam seus trabalhos? Por que muitos mestres não conseguem construir trabalhos de capoeira e começam a culpar? Não, é que hoje em dia as pessoas têm muita frescura, não querem mais treinar capoeira. Hoje em dia, se eu gritar com um aluno na sala de aula, ele não quer mais. É claro que não. Oh, cabeçudo! Mudou, evoluiu. Quando eu treinei capoeira, eu tomava, era chicotada, era madeirada. Vai eu fazer isso hoje? Eu sou processado, não pode fazer mais. Evoluiu. É frescura. Que frescura, não é nada disso. É a mesma coisa, eu treinava karatê kyokushin. O sensei passava assim, com um negocinho de bambu. Se a gente saísse da posição, era lapada, era paulada. Pisava no abdômen e, gente, mudou, evoluiu. A frescura não é mais frescura, porque isso não funciona mais hoje em dia. Tudo evoluiu. Não é mais o militar dando aula ali. Até os militares evoluíram a sua forma de conduzirem os seus soldados. Tudo isso mudou. O mundo mudou. Agora a capoeira não vai mudar. Não vai poder evoluir. Tá perdendo o fundamento. Mentira, gente. Isso é conversa fiada de quem não quer evoluir, de quem não quer crescer. Aí fica estagnado, não consegue evoluir o trabalho, não consegue melhorar o trabalho e acha que a culpa é da capoeira. É a culpa da estagnação, é a culpa da síndrome do já sei tudo. Eu sou o mestre, o grandão-mestre, o master-mestre, não preciso evoluir mais, não preciso aprender mais nada, porque a minha corda de branca, a minha corda vermelha, a minha corda preta já me dá o título e eu vou ter um monte de aluno, meu trabalho vai ser gigantesco, eu não preciso evoluir, eu não preciso mudar nada. E isso, gente, é cair na síndrome do já sei tudo, é o ego, síndrome do já sei tudo. Todos os grandes empresários, todos os grandes CEOs de grandes empresas, eles falam. Imagina, os caras que são multimilionários, bilionários, falam: o meu segredo é nunca parar de aprender. O meu segredo é nunca parar de treinar. O meu segredo é nunca parar
de aprender para eu não parar de crescer. Aí, ó, tô falando de grandes gênios, de grandes CEOs. E aí o mestre de capoeira põe uma corda na cintura, põe um título na parede e acha que ele não precisa aprender mais nada, porque ele já sabe tudo. Síndrome do já sei tudo. Ego inflamado. Quando ele para de aprender, ele para de crescer. Estagnou. Se estagnou, começa a desanimar. Começa a desanimar, começa a desanimar, começa a perder aluno, começa a passar o desânimo para o aluno não consegue evoluir. E aí o que é que acontece? Perde o trabalho e ele ainda culpa o aluno, que o aluno é vagabundo, que o aluno não gosta de treinar. Sacou qual é a parada? É assim, hoje a capoeira tem muito mais técnica e eficiência. Antes a gente apanhava para aprender, hoje o estudo e o aprendizado evoluiu muito. Exatamente isso. Antigamente tinha criança na aula de capoeira? Não tinha. Tinham pouquíssimas mulheres, não tinha criança, gente. Não tinha criança na aula de capoeira. Agora, hoje em dia, a maioria dos trabalhos são voltados para as crianças. Agora eu vou te falar uma coisa. Se não estudar sobre a criança, sobre crescimento, desenvolvimento e comportamento, não consegue ter criança na sala de aula. Sacou qual é a parada? Vai um mestre dar aula de capoeira para criança e chega lá no sistema militar. Sem polichinelo, criançada! Esse moleque é um chorão, só chora, caiu, bunda mole, levanta, seu frouxo. Vai o mestre fazer isso pra você ver o que acontece com ele. Sacou? Não funciona, não pode mais isso. Evoluiu. Então o mestre ele tem que ter conhecimento, metodologia de ensino para saber ensinar as pessoas. Qual é a parada? A parada é que quando você para de aprender, você para de crescer. Manda essa live para quem precisa continuar aprendendo, para quem precisa abrir a mente. Pra gente não... Gente, a gente está perdendo muito mestre importante no mundo da capoeira porque eles criaram a síndrome do já sei tudo. E é uma coisa tão simples, eles estão desistindo da capoeira, porque eles acham que eles estão velhos. Ah, eu já tô velho, ninguém mais quer treinar comigo. Não é isso, é a forma com que ele continua ensinando. Ele não entendeu ainda que a forma com que ele ensinava há 30 anos atrás não funciona mais hoje em dia. É isso. E aí ele desanima, ele acha que o povo virou fresco, que o mundo virou uma frescura, e não é isso. Gente, evoluiu, as pessoas hoje têm a informação na palma da mão. Na palma da mão tem a informação da pessoa, ela consegue pesquisar. Ó, meu filho tem 6 anos e adora fazer capoeira. E não gosta de faltar nos treinos, exatamente isso, porque provavelmente o professor ele tem conhecimento sobre o que é a criança, o que é criança, como que eu tenho que tratar a criança, como que eu tenho que dar aula. Eu sou especialista em criança, sacou? Tem mestre de capoeira que não sabe dar aula para criança, ele acha que ele não serve para aquilo. Só que o público infantil é um público que mantém os trabalhos de capoeiras vivos. Então tem muito mestre desistindo da capoeira porque ele acha que a população atual é fresca. Não é, gente, não é frescura. População, pessoas são pessoas. Só que o mundo evoluiu. Quando começou a globalização, as coisas começaram a evoluir. Começou a mudar, começou a evoluir. Olha hoje o jiu-jitsu, por que ele explode no mundo? Por causa da metodologia do diacho do Gracie. Método de ensino. Por isso que explodiu no mundo. Antes era feito de qualquer jeito, aí lá surgiu o MMA, o Vale Tudo. Hoje não, o método dos caras transformou o jiu-jitsu a uma das artes marciais mais valiosas do mundo. É onde se paga mais caro. Tem gente vivendo e vivendo bem de Gil, ganhando dinheiro, viajando o mundo, competindo e ganhando dinheiro. Por que a capoeira não vai evoluir? E o jiu-jitsu perdeu os fundamentos? Mentira! Evoluiu! Não perdeu os fundamentos. Fundamento é uma coisa, evolução é outra. Vai lá os Gracie dar um curso sem entender das questões de funcionalidades de cada articulação. Não evolui, gente. Só evoluiu por quê? Por causa de método, por causa de sentar a bunda no tatame e estudar parte científica. É isso que é a metodologia de ensino. É fazer estudos. E aí a capoeira não pode, porque sai de fundamento, estudar. Conversa fiada, né, gente? Se mestre Bimba, inteligente pra caracas, já era um gênio, apesar de ser analfabeto, não saber nem assinar o próprio nome direito, era um cara que já tinha um pensamento grande. Por quê?
ele se junta com o Cisnando, doutor, olha só, doutor Cisnando, inteligente que era. O que aconteceu? Juntou um bimba, que é inteligente, com uma outra pessoa mais inteligente que ele. E aí o que acontece? Duas mentes de dois gênios juntos, buf, explode coisa nova. Ele começou a identificar e a entender que ele precisava de método para tirar a capoeira do preconceito, da discriminação, da perseguição. É isso, gente. Método de ensino. Só que o que o mestre Bimba criou há muitos anos atrás, funciona hoje em dia. Evoluiu, não dá mais. A própria família dele, o próprio filho fala. O que o meu pai criou, gente, o que ele aplicava lá atrás funcionava. Hoje não funciona mais. Vai lá você aí, ó. Vai lá você então. Faz o seguinte. Faz como o Bimba fazia. Pega o seu aluno, faz o teste com ele. Para você ser meu aluno, dá um mata-leão, você vai ter que segurar aqui 2 minutos. Sem respirar. Gente, você sacou que evoluiu? Não tem como mais ser assim? O que ele fez lá foi lá atrás. O que é hoje em dia é outra parada. Se ele tivesse vivo hoje em dia, ele já teria mudado muita coisa. Por quê? A evolução da própria sociedade vai fazendo com que você vai... Ou você continua evoluindo com a sociedade ou você está fora do mercado. Ou você continua evoluindo com a sociedade ou você está fora do mercado da capoeira. Está fora, simplesmente isso. Não tem jeito. Então é isso. Então, qual é a parada? Qual é a parada? A parada é o seguinte, metodologia de ensino. Hoje eu trouxe para vocês o estudo sobre a descida básica. Sobre a descida básica. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Na segunda-feira eu vou começar uma série de aulas aqui para vocês. Ensinar para vocês os segredos da capoeira contemporânea. Só o que eu vou ensinar para vocês, só o que eu ensinei hoje já foi algo de explodir a mente de vocês. O que eu vou trazer na segunda-feira, vou trazer para vocês um estudo sobre a evolução da negativa. Que eu desenvolvi esse estudo. Na hora que eu trouxer esse estudo, isso aqui vai fazer assim na mente de vocês. Vocês vão explodir de conhecimento. Então manda essa live aqui para alguém que precisa. Manda essa live. O que vocês vão fazer? Olha lá, ó, mestre, esse do Mata-Leão, já passei por isso. Vai fazer isso hoje, o cara é processado, moço. Não pode. Não existe mais isso hoje em dia. Esse tipo de... Não faz sentido mais hoje em dia, gente. Então presta atenção. O que eu vou trazer de conhecimento na segunda-feira vai explodir a mente de vocês. Como que vocês ficam sabendo das aulas? Aqui em cima na minha bio, tem um link. Vocês vão clicar lá no link. Presta atenção para vocês saberem da aula. Vocês vão clicar aqui no link da bio. Vai fazer a inscrição e vai entrar no grupo de WhatsApp. Ó, pode ficar tranquilo que o grupo de WhatsApp ele é fechado. Só a minha equipe que pode mandar informação lá dentro. Então vocês não vão receber videozinho, besteirinha. É só informação para crescimento. É só informação para sair da estagnação no mundo da capoeira. É só informação para atualização, para crescimento, para desmembrar a capoeira contemporânea, para trazer conhecimento da metodologia de ensino OMS para vocês. Fechou? Então clica na bio. Quando eu acabar a live, clica na bio. Faz o cadastro. Eu já vou acabar a live. Clica na bio, faz o cadastro e não esquece, entra no grupo de WhatsApp. Quando você entrar no grupo de WhatsApp, você fica lá que a minha equipe e eu vou mandando as informações. Pode ficar tranquilo. Se vocês perderem a live de segunda, gente, eu não vou deixar gravado. O cérebro de vocês na segunda-feira vai explodir de tanto conhecimento. Só na aula que eu trouxe de segunda. Se essa de hoje já foi surreal, imagina a minha aula de segunda-feira. Agora a gente vai fazer o seguinte, presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Vocês vão fazer um print. Vão fazer um print aqui. E vocês vão me marcar nos stories. Quando vocês me marcam nos stories, eu vou compartilhar a marcação de vocês. Mais pessoas, vocês vão ganhar seguidores. Fechou? Então vamos lá, dá o print aí. Marca eu nos stories, que eu vou compartilhar os stories de vocês. E aí as pessoas vão ver e vão acabar seguindo vocês ganham mais seguidores. Um beijo, não percam a aula de segunda, não percam. Clica na bio, faz a sua inscrição, entra no grupo de WhatsApp e não percam a aula. É nóis, tamo junto, família. Ó, bom final de semana para vocês. É nóis.